Hoje nós vamos falar sobre a última parte da trilogia tebana. A trilogia tebana é composta por Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Hoje nós vamos falar sobre Antígona e conhecer a luta da filha de Édipo para dar um funeral digno ao seu irmão Polinices. Depois da Guerra dos Sete contra Tebas, onde Etéocles e Polinices mataram um ao outro, Creonte assumiu como governante de Tebas porque o filho de Etéocles ainda era muito novo. Então Creonte seria o tirano de Tebas até que o filho de Etéocles tivesse idade para governar. Creonte vai determinar que Etéocles seja enterrado com honras e Polinices não possa receber um funeral honrado. O corpo de Polinices será deixado no local em que ele morreu para que as pessoas vejam e com uma pessoa de guarda ali para que ninguém possa fazer nada com aquele cadáver. E caso alguém tente dar a Polinices um enterro digno, essa pessoa será punida com a morte. Porém, eis que Antígona chega em Tebas e ela quer dar um funeral digno ao seu irmão. Ela acha que Polinices, assim como Etéocles, merecia também um enterro digno. E é importante ressaltar que se não fossem feitos os rituais funerários, para aquela cultura ele não conseguiria chegar até o submundo, ele ficaria vagando. O espírito dele ficaria no rio que vai para o submundo, mas não iria para o submundo. A outra filha de Édipo, a Ismene, ela vai falar para sua irmã Antígona que ela não vai ajudar Antígona nesse plano de enterrar o Polinices, porque ela é uma mulher e o que uma mulher pode fazer contra o poder ali do tirano, que é Creonte? O que uma mulher pode fazer contra o poder do Estado, digamos assim? A Antígona, mesmo assim, tenta dar o funeral digno ao seu irmão Polinices. Ela vai até o lugar onde o cadáver putrefato está exposto e ela vai tentar fazer os rituais e o levar para ser enterrado. Porém, o guarda percebe o que ela vai fazer e ela então é presa. O Creonte então decide que a Antígona, pelo seu delito, por descumprir a ordem dele, que ela vai ser enterrada viva. Ela vai ser colocada numa cova e a cova vai ser fechada com ela viva lá dentro. A sua irmã, a Ismene, ela tenta se oferecer para ir no lugar da Antígona, para sofrer aquela punição no lugar da irmã, mas a Antígona não aceita. Ela fala que Ismene não teve nada a ver com aquilo, que a Ismene disse que não queria participar. Nós vamos conhecer então uma outra figura, que é o filho do Creonte, o Hemon. O Hemon, ele é noivo da Antígona, e ele vai lá falar com o pai em defesa de Antígona e falar que o povo de Tebas está do lado de Antígona, que o pai não deveria continuar naquela decisão de puni-la e de manter o corpo insepulto. E eles vão conversando e a tensão do diálogo vai subindo assim muito rápido. Ele começa tentando argumentar e ele termina já desafiando o pai. Os diálogos dessa peça são uma coisa muito interessante. Os personagens, eles vão tentando argumentar com o Creonte em relação àquilo. E o Creonte não volta atrás da decisão. A Antígona, ao perceber que aquele vai ser o seu destino, ela começa a lamentar com o povo de Tebas, que ela vai morrer tão jovem por ter feito aquilo que ela achava que era o certo. E nós teremos a presença de uma figura que é o Tiresias, de quem nós temos um vídeo aqui no canal só para falar sobre a história dele. E o Tiresias, que é um profeta cego, vai chegar até o Creonte para argumentar também em favor da Antígona. Ele vai falar de presságios e sinais ruins que estão acontecendo devido ao fato daquele cadáver estar insepulto. O Tiresias vai alertar ao Creonte que o Creonte pode ter um fim trágico por continuar naquela decisão. E o Creonte sabe que quando o Tiresias fala, é bom que ouça, porque o Tiresias não costuma errar nas suas profecias. O Creonte tenta voltar atrás na sua decisão,
mas já é tarde demais. A Antígona já tirou a própria vida. O filho do Creonte, o Emo, também, ao perder a sua amada, tira a própria vida. E Eurídice, que é a esposa do Creonte, ao saber o que aconteceu com o filho, vai tirar sua vida também. Então Creonte, por causa da sua decisão, por ele ter sido tão irredutível, ele perde as pessoas que ele mais amava. Essa peça, ela traz uma questão que é importante em algumas peças do teatro grego, que são os limites que um governante, que um tirano pode chegar. A gente pode lembrar lá das bacantes, que Penteu proibiu o culto às bacantes e ele vai sofrer as consequências por ter interferido num assunto que nem mesmo um rei podia interferir. E aqui, na peça Antígona, o enterro dos mortos, o sepultamento digno, é uma coisa que nem mesmo o tirano da cidade, que era Creonte, poderia interferir. É um direito que é um direito divino dado às pessoas. Não é algo que um governante pode simplesmente tirar. O Creonte ele vai argumentar com o seu filho de que ele é o rei e de que são as pessoas que têm que fazer a vontade dele e não ele fazer a vontade do povo, ou que ele não tinha que fazer a vontade de uma mulher. Só que o que ele está lhe dando é uma coisa acima da sua autoridade de rei. É um direito divino. E por isso, essa peça ela vai ter uma grande importância para a área do direito, porque ela é um dos primeiros registros que nós temos da ideia de algo parecido com o que seria o direito natural. Aquele direito que nem mesmo o Estado pode interferir, como é hoje em dia aqui no Brasil o direito à vida. O Estado ele não tem poder de decidir em relação ao direito à vida das pessoas. É um direito natural e algo que está além dessa decisão. É uma peça que até hoje provoca essa reflexão de até que ponto que um Estado, um governante pode decidir sobre a vida das pessoas. Quais são os limites que uma lei pode ter? Será que essa lei ela tem que ser fundamentada realmente nesse direito natural? Ou será que uma lei pode simplesmente só atender aos interesses do Estado e dos governantes? É uma peça interessantíssima. Eu chamo a atenção aqui mais uma vez para os diálogos dessa peça. São muitos personagens argumentando com o Creonte sobre a questão da Antígona, e é muito interessante de ler esses diálogos e essas provocações. Eu recomendo muito a leitura dessa peça, tanto pelas questões importantes que ela toca, quanto por esses diálogos muito bons. E a Antígona ela tem um fim trágico, mas ela tem um fim heróico, porque ela não desistiu dos seus ideais. Ela preferiu sofrer as consequências a se dobrar aquilo que ela achava injusto, aquilo que ela achava que não era correto. É o tipo de pessoa que não abre mão dos seus valores, dos seus princípios morais. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a temática dessa peça e quais foram as reflexões que vocês tiveram, caso já tenham lido a peça Antígona. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?